E vamos para o texto complementar 12, uma vida mais abundante. Você lê para a gente, Solange, por favor? Sim, vamos lá, então. Uma vida mais abundante. Quando andei pela terra na Palestina, eu disse: eu vim para lhe trazer uma vida mais abundante. Alguém nas igrejas cristãs alguma vez realmente entendeu esta afirmação? Uma vida mais abundante para a mente humana pode significar mais energia, vitalidade, saúde e talvez até riquezas. Porém, pela minha perspectiva, tendo me tornado a individualização da vida em si mesma, eu quis dizer algo muito além das percepções daquele momento. Sei que o momento atual é o correto para tentar elevar sua consciência aos níveis mais elevados da consciência espiritual, nos quais você começará a vislumbrar a verdade que tentei revelar aos judeus na Palestina. Uma vida mais abundante. Nas palavras acima, quis deixar claro que as percepções humanas são limitadas. Na realidade, a menos que você já tenha trilhado um caminho verdadeiramente espiritual, buscando a realidade daquele que deu forma e consciência a toda a criação, você será escravizado pelo seu soberano governante, o ego. O ego limita seriamente a amplitude de sua percepção e visão humana, uma vez que obriga a consciência a se focar exclusivamente em sua própria felicidade e sobrevivência. Somente quando a alma de uma pessoa envia, pela primeira vez, a sua consciência no nível humano, a mensagem de que há mais na vida além do eu mesmo, é que o indivíduo começa a querer descobrir mais a respeito da vida e suas origens. Em relação a esse parágrafo, alguém lembra quando conseguiu fazer essa transição, ou se foi devagar, se foi aos poucos, né? Porque é aquela fase em que a gente deixa de ser tão egoísta e começa a ser um pouco mais altruísta, né? Pensa mais em compartilhar, já não come chocolate quando não tem ninguém olhando, né? Ou vai no banheiro para comer o chocolate escondido, para não dar para ninguém. Coisa de criança, né? Criança que faz isso. Fala, Celina. Quando meu filho. Eu tive. Desculpa. Não, pode falar. Fala Não, quando você. meu filho era criança, aí eu comia escondido dele, senão eu vinha pro quarto, no dia seguinte ele falava, né? Ele achava o papel, Te escondeu de pegaram. mim, né? É, Que Para os irmãos, vergonha. vou pegar os ovos de Páscoa, lambia tudo, e põe na geladeira lambido. É, Aí ninguém comia o meu. coisa de irmão, né? Essa é boa. Ó, tô passando É, a língua. deixava Quem não fez DNA isso? gravado. É, fala, Celina. eu tive, é, da mesma maneira que a De Fátima falou sobre aquela questão de que ela tomou consciência de que ficar falando sobre enxotar Satanás e ficar bebendo não era condizente. Havia uma incongruência e aí ela tomou consciência sobre essa questão. Eu, na minha, no meu processo, eu passei por uma fase em 2015 muito, muito difícil, e aí que eu percebi que havia mais do que eu havia sido ensinada.
porque o Mei-Men, que é um chakra que está na base da lombar, na, na primeira lombar, na, ele é um chakra que está ligado à ciática, essa dor que irradia para as pernas e incomoda muita gente. E isso dava um problema de pressão também. E aí eu estava num estado assim que minha pressão estava 20/12 e eu sabia que o que eu tinha que fazer era limpar esse chakra. E aí eu, na época, um amigo limpou, e ele falou assim, mas ele está pequeno, ele não tem mais nada, mas eu continuo sentindo o problema. E aí falou assim, mas não tem mais o que limpar. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu tive que levantar da cama porque estava doendo muito. E eu comecei a limpar o mesmo Mei-Men. E aí quando eu fui limpando, eu fui sentindo que havia um outro nível. E aí, quando na medida em que eu ia tirando e ele via que estava saindo muita coisa, porque aí que eu percebi a existência dos corpos. E aí, assim, eu falei, eu acho que eu estou entrando em outro nível, porque há muita sujeira ali. E eu fui tirando. E ele falou assim, como essa sujeira não está no primeiro, no Mei-Men? Ela falou assim, eu entrei em outro nível. E aí, estava no corpo emocional. E aí, quando eu tirei aquela sujeira, minha pressão caiu. E aí que eu entendi que eu não estava trabalhando no mesmo nível em que eu fui ensinada. A gente foi ensinado a fazer no corpo etérico. E o problema não estava no corpo etérico, estava no meu corpo emocional, porque havia um processo ali. E aí que eu percebi que havia mais coisas em mim e que eu tinha que ir fazendo. E aí que eu comecei a entender que há vários corpos e o plexo solar, o autismo é um problema, um problema com o coração e o ágina, em corpos diferentes. Então, comecei a entender mais profundamente que a gente não é tão raso. Interessante. Continuamos? Conforme a consciência da mente humana vai sendo aos poucos despertada de sua longa subordinação ao ego, começa a perguntar-se sobre o que existe além do seu conhecimento naquele momento. No início de sua busca para saber mais sobre o desconhecido, ela provavelmente será atraída por alguma religião, pois, humanamente falando, parecerá que as igrejas possuem, dentro de sua sabedoria e pregações, os segredos da fonte da vida. Esta subserviência cristã à dominação humana da religião, que alega conhecer os segredos do universo, é uma boa pré-escola para a abertura da consciência e é dirigida pelo ego. Adorarás a Deus, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério ou dormirás com a esposa do vizinho. Não caluniarás, não contarás mentiras, não cobiçarás as posses do vizinho, etc. Todas estas regras pertencem ao controle do reino do ego. Elas não se aplicam aos reinos espirituais da alma. A alma desconhece tais impulsos humanos. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui.
É, aqui, peraí, está falando que é, essa subserviência cristã à dominação humana da religião, que alega conhecer os segredos do universo, é uma boa pré-escola para a abertura da consciência que é dirigida pelo ego. Aí, uma questão que eu tenho, que Cristo é, foi um homem, né, como todos são aqui, né? Foi farrista, Bom, bebia e tal. E aí, quando ele começou a tomar consciência de que tinha que mudar de vida, ele pediu para ser batizado. E aí, a questão minha é essa, porque o batismo, para você ser batizado, é em alguma religião, né? E eu não sei se tem muito a ver o que eu estou falando, mas é uma questão que me levantou aqui. É, pergunte, minha irmã, pergunte, então, pergunte. é, e aí, ainda mais agora, ele fala, é uma boa pré-escola para a abertura da consciência que é dirigida pelo ego. Então, assim, quando ele fala, né, que não, que hoje em dia não, assim, que nunca deveria ter existido uma religião, ele não quis fundar uma religião e não quer que as cartas virem uma religião. Mas assim, ele próprio, naquela época, ele aderiu ao costume do batismo e no batismo é que ele entrou, ou ele teve o insight, ou a consciência da elevação espiritual. Tá dando para entender o que eu quero dizer, gente? A minha Sim. questão. E aí? Você quer saber por que que Jesus se batizou? Já que batismo é um dogma religioso, É. você tem que entender que antes, Jesus se batizou antes da iluminação, certo? Primeiro ponto. Sim. Antes da iluminação, ele ainda tinha, de certa forma, ele ainda tinha uma influência religiosa do judaísmo. Ele era contra, a rebeldia dele era contra o domínio opressivo da religião, né? Impondo condições subhumanas, né? Opressivas sobre as pessoas em troca de benefícios divinos. A rebeldia dele era contra isso. Mas Uhum. o conhecimento religioso dele, né? Ele tinha isso ainda como um conhecimento, uma crença. Eu vou ler esse texto aqui para você, do que você falou aí, tá? Para ficar mais claro ainda. Página 38 da carta 1. Olha, ele vem falando aqui na página 36, 37, 38, ele fala sobre a juventude dele, o que é que ele fazia, né? As presepadas que ele fez, mas ele disse que gostava de ir para as colinas, onde ele meditava, ele pensava mais na vida, ele refletia Uhum. mais nas colinas, nas cavernas, onde ele ficava sozinho, né? Aí ele diz assim, ó, no terceiro parágrafo, no entanto, lá pelos 25 anos de idade, olha o que é que ele diz, ó, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Uhum. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, ou seja, ele estava realmente passando por um momento de reflexão, né? Minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia de me, que me consumia, de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respeitar por meio da criação. Ele está falando aqui, ele estava se questionando, quem é Deus, afinal de contas, né? Quem é esse divino, né, e tal? Aí ele diz assim, ó, revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família.
Aí ele diz: o amor subjacente por eles agora brotava em mim e me percebi igualmente rebelde contra o comportamento anterior. Ou seja, ele passou a, a, a ele passou a rebeldia para ele mesmo. Meu comportamento agora foi horrível, né? Eu fiz mal às Uhum. pessoas. Ele começou a refletir sobre isso. Beleza. Aí ele diz assim: olha o que é que ele diz, ó. Escutei falar de João Batista e do trabalho que ele fazia entre os judeus que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Então ele diz: decidi visitá-lo para que me batizasse. Então eu percebo aqui, vamos ler o próximo aqui, ó. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Então você percebe que ele tinha uma crença de que o batismo nas águas era um fator predominante para uma mudança de direção. Isso é religião, isso é um conhecimento, né, uma crença religiosa. Eu tinha essa crença. E digo para vocês, eu comecei a questionar a religião dentro do seminário, porque eu fazia perguntas capciosas para os professores, perguntas complexas, né? Difíceis de se responder, porque a Bíblia, ela não dá respostas claras. Ela aponta, né, uma crença baseada em crenças, histórias e por aí vai. E os professores ficavam sem resposta para mim. E aí eu fui percebendo, eu falei assim, cara, se os meus professores do seminário não conseguem me responder, quem vai me responder, né? Então eu comecei a questionar a religião daí. Então é mais ou menos assim, né? Então eu vejo, Isabel, que o batismo ele não tem importância nenhuma na iluminação, porque depois que ele saiu, você leu o texto mais na frente, você vai ver, ele saiu do rio, ele já saiu do rio assim, já ele recebeu uma certa luz já, ele estava saindo já do rio. E aí ele foi entrando no deserto porque ele estava num clima assim de euforia, ele estava extasiado, ele estava muito energizado, né? Já naquele momento. Então, não é que o batismo tenha feito isso com ele. Aquele foi um momento que a consciência resolveu agir na vida dele, né? Para mim, é só um ponto de ligação. Não tem nada a ver com iluminação e não tem nada a ver com religião, mas é um fato que Jesus era judeu, né? E o batismo fazia parte da crença dele, né? A Esse é meu gente, ponto de po- vista da história. a É, gente e poderia comparar essa situação de Cristo, né, dessa busca dele, com essa busca que cada um de nós teve, principalmente você, Rodrigo, que foi passando buscando isso, buscando até chegar nas cartas, não é? Então é algo que a gente É, sente que quer uma resposta para uma coisa que a gente nem sabe fazer a pergunta, né? A gente precisa de uma exato. resposta, porque é algo que a gente nem sabe perguntar, e sai procurando, procurando. Então, eu vejo assim, não é que ele achou uma religião, ele ouviu dizer que ele batizava e que tinha boas palavras. E aquilo foi o insight que ele precisou ter, né, para ser E dirigido lembre, ao deserto e lá conseguir a iluminação. e tem outro detalhe, é, João Batista pregava uma religião diferenciada, não era É, o judaísmo, ele pregava exatamente contra o judaísmo. João Batista também pregava contra o judaísmo. Então, eu acho que Jesus, já conhecendo a fama de João Batista, né, ele queria, talvez ele quisesse até conversar com João Batista, trocar uma ideia com ele. Cara, eu estou passando por um questionamento aqui, né? De repente ele pode ter conversado com João Batista. Ou ele não chegou lá e João Batista simplesmente mergulhou ele na água e saiu. Não, ele deve ter conversado um pouco com João Batista, né? uhum. e Então, a eu acho que própria faz parte da crença, história, né? eu acho que é a crença, né, que se tinha, que se tem até hoje do batismo, né, que
a criança tem que ser É, batizada. Na Igreja Católica fala que é para tirar o pecado original. Olha só, a criança já nasce com pecado. E aí, né, a gente executando aquele ato que tira aquela impureza, a gente automaticamente se cura, que foi É, o e que eu também e a religião envolve é tão. toda uma energia, né? Hã? Envolve toda uma E a religião energia, é. porque o João Batista, obviamente, tinha toda uma energia espiritual forte também, não é? E ainda Então essa juntou, potência de elementos, que é a água, e tudo isso é uma energia, não é? É é, quântico. Então, é, isso ajudou a. É. Mas outra coisa que a religião, quanto a religião é complexa, né? E assim, quantas pessoas não conseguem perceber, né? Como a, o afastamento, né? O ego, né? As correntes e as ataduras, elas realmente cegam as pessoas, né? O entendimento para a consciência universal, né? Na católica, o batismo é por aspersão, né? É só aquela coisinha nas gotinhas aqui na cabeça, né? O corpo da cabeça. Na religião evangélica, geralmente as evangélicas, né? É por imersão. A pessoa tem que ser submergida na água, né? E há outros tipos de batismo, né? Menos diferentes, né? Então, você vê que a religião, ela tem o toque, né? Do ser humano, porque cada um interpretou do seu jeito, né? E é assim que ele vai conduzir. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre os maiores homicídios coletivos que aconteceram na história da humanidade, né? E, e se você for assistir, você vai ver, os suicídios coletivos aconteceram em ambientes de religião. Todos foram em ambientes de religião. Eram líderes espirituais, né? Se eu diziam lembro um sabedores. que as pessoas tomaram veneno, É, sabiam que ia é, morrer. esse é o Horrível mais aquilo, né? famoso, né? Que é o do Jim Jones, né? Esse é o mais famoso Era do deles. Jim Jones, né? Isso foi aqui na América Central, né? Aqui no país da América Central. Só que nas você venas. vai ver, você percebe que o cara pegou um conteúdo, né? Entendeu que havia um mistério ali, alguma coisa mística, e ele desenvolve o trabalho e começa a rebanhar pessoas. As pessoas acreditam porque as pessoas querem chegar a Deus, né? Elas querem chegar a Deus porque isso está na essência delas, né? E acaba sendo dominadas, né? Então é uma coisa assim de quase irracional, né? As pessoas fazerem Uhum. isso, né? Então, impressionante. Mas o assunto não é esse, né? O assunto era porque Jesus se batizou, né? Eu acho, Isabel, que foi só uma questão de oportunidade Eu mesmo. Ele entendi estava bem, afim de chegar, né? bem explicado. Foi ótimo. Obrigada, Rodrigo. Você é um ótimo pastor. Vamos lá. O primeiro Mas mandamento, pode eu falar, ia dizer assim, mas o mestre Roberto também pode falar. Ah, claro, mas o pastor Roberto também. pastor Roberto, quer Rodrigues é passar a pastor de bola. ovelha, eu sou pastor de lobos. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, Saúde. O primeiro mandamento, adorar ao Senhor teu Deus, é um conceito pagão. Os pagãos inventaram os fetiches para adorar. Os adeptos espirituais vão além destas práticas humanas elementares e começam a experimentar o infinito, a consciência divina, que ultrapassa todas as formas de consciência na Terra. Olha, com essa frase aí, eu entendi uma coisa muito importante que eu tinha preconceito, né? Quando eu comecei a estudar as cartas, né? O evangélico, ele é extremista, tá?
uma pessoa evangélica, ela é extremista. Quando ela sai de um lugar para outro, é do extremo ao outro. Então, eu tinha muito desse extremismo ainda, né? Quando eu comecei nas cartas. E isso aqui me deu um entendimento, né? Mais um entendimento, né? Essa coisa desses outros mestres, né? Vamos chamar assim, essas outras pessoas que são iluminadas, né? Que têm caminhos, caminhos de iluminação significativos aqui na encarnação, né? Aí vamos falar de Madre Teresa, Judy Krishnamurti, Helena Blavatsky, deixa eu ver quem mais, Buda, né? Enfim, tantos outros mestres, né? E até hoje existem alguns ainda na Índia, né? Na Ásia. Eu tinha preconceito contra essas pessoas, porque eu achava que ou era do jeito das cartas, ou não era de jeito nenhum. Então, a consciência foi me levando a entender que a iluminação, veja bem o que eu vou dizer, tá? A iluminação, ela é um processo individual. Para cada pessoa, ela acontece de uma forma. E essa forma vai depender do esquema mental, do condicionamento mental dessa pessoa. Então, por exemplo, o indiano, ele tem cultura sobre o misticismo, né, sobre o espiritual, muito diferente da do brasileiro. Mas é muito diferente, né? Lá eles têm castas, tem deuses e mais deuses, né? Tem muita coisa lá. Então, como é que eu posso ser prepotente a ponto de achar que um indiano que não leu as cartas não é iluminado? Então, a ficha foi caindo, entenderam? Então, é isso. Essa questão dos adeptos espirituais vão além dessas práticas humanas. Ele está dizendo que as pessoas saem da caixinha da religião, né? E começam a buscar outros níveis da espiritualidade, que é o que ele disse aqui, né, o Isabel, naquele parágrafo que você leu, né? A subserviência à religião, né, no caso aqui cristã, a dominação humana, ela alega conhecer o segredo do universo, mas é uma boa pré-escola. Então, a religião ela é necessária quando você ainda não está no caminho da iluminação. Mas depois que você entrou na religião, naturalmente, por necessidade, né, aquela essência da consciência universal que está na nossa alma, começa a buscar algo mais além do que só a prática religiosa. Entendeu? Mas por conta do ego, né, as pessoas acabam ficando por conforto mesmo, né? Ah, aqui está confortável, se eu fizer só isso, tá bom, então vou ficar por aqui mesmo, né? Mas tem pessoas que querem voar mais alto, começam a se questionar, como aconteceu comigo, com Buda, né? Com tantos outros mestres aí. Então, esse paradigma foi derrubado da minha cabeça, né? Esse preconceito foi extirpado da minha mente também, né? E hoje eu entendo que a iluminação, ela é processo individual de cada pessoa, onde ela estiver, né? Do jeito que ela estiver, na hora que ela estiver. E não tem idade para isso, não, né? A gente já viu que não tem idade, né? A consciência pode se manifestar numa criança, né, bem jovem. É um preconceito mesmo que a gente precisa de tirar esse preconceito, porque às vezes um pastor, um padre realmente tem aquela fé, só que com esses dogmas, mas ele realmente tem a conexão com o Pai. Eu acredito nisso, né? Eu acho É, que vai muito exatamente. da evolução espiritual realmente que a pessoa tem, não é isso? E depende até da É, religião que ela tem, como você está dizendo aí dos indianos, né? E eles chegam nesses lugares, não é para também despertar essas pessoas através disso, né? Porque para acontece. atingir aquele grau de nível dessas pessoas, ele precisa estar lá, né?
porque Eu falei de É, indiano, eu falei de indiano, mas isso acontece aqui nas nossas ruas, né? Aqui do sim, Brasil. não, Pessoas de sim, rua aí que moram na rua têm um conhecimento espiritual assim, é, avançadíssimo, né? Fala, Celina. é só para ajudar essa questão, quando você mencionou os indianos, que tem aquela Paramahansa Yogananda, ele fundou um ashram lá nos Estados Unidos, que se disseminou por, por muitos lugares. Ele, na verdade, ele fala assim, que ele veio ajudar aquelas almas. Os indianos têm muito forte a crença na trindade indiana, né? Krishna, perdão, Brahma, Vishnu e Shiva. E eles creem que esse é o poder máximo. Mas é uma é um erro. Então, para ajudar os indianos a conhecerem a verdadeiro Deus, que na verdade a Trindade é um aspecto de uma entidade, de um ser muito acima, que eles chamam que o verdadeiro, que a consciência divina é para Brahman, é um ser que é tudo, e a Trindade faz parte desse ser. Por ter uma crença que limita profundamente o processo de expansão de consciência, Yoga, Paramahansa Yogananda, eles foram, muitos indianos encarnaram nos Estados Unidos para eles liberarem a consciência da na Trindade. A Trindade não é, ele veio exatamente para ajudar os indianos, na qual estava muito fortemente a questão da crença na Trindade. Ele veio, essas almas que tinham o desejo de elevar sua consciência, elas começaram a, a encarnar nos Estados Unidos, e as almas que participaram do ashram de Paramahansa Yogananda, elas vieram exatamente pelo desejo de compreender a figura de Parabrahma, a figura da consciência divina. E essas pessoas vieram encarnaram com esse objetivo em um nível. Então, Yogananda veio para ajudar os indianos encarnados nos Estados Unidos, encarnados em muitas partes do mundo, e que havia a possibilidade deles compreenderem, transcenderem esse aspecto da trindade, que é observada por Brahma, Vishnu e Shiva. Então, é bastante interessante que todos estão em evolução, e ele veio exatamente ajudar esses indianos que estavam num momento importante de compreenderem, porque no Ocidente o cristianismo, assim como o judaísmo, tem a necessidade, tem aquela coisa de um Deus único, mesmo misturando Javé, mas é a consciência de que há um Deus único, que só existe no, no Ocidente. Então, é um processo na qual, se você compreende que existe um único ser, da qual tudo, uma única consciência, da qual tudo provém e provê, é bastante interessante isso. Então, todos estão em evolução. E essas pessoas que acreditam muito fortemente na questão da trindade hindu, aquelas que estão preparadas, elas estão sendo migradas, as almas delas
para começarem a perceber uma realidade diferente e estarem em contato com essa consciência para Brahman. Dá para questionar, dá para duvidar que Chico Xavier foi uma alma iluminada? Não dá, gente. É impossível, Não dá? entendeu? Então, assim, se o Espiritismo tem lá seus problemas, né? Porque ele se institucionalizou, né? E isso cria problemas sérios mesmo. Mas eu digo para você, a próxima encarnação de Chico Xavier, ele já vem mais iluminado ainda, né? Porque a última encarnação dele já foi esplêndida, né? Então, na próxima, ele vai se iluminar mais ainda. Então, talvez ele não vai nem ser espírita, né? Vai ser outra coisa, não sei. Mas, enfim, é só para a gente entender que essa questão dos adeptos espirituais, né? Irem além, né? É porque realmente aquele indivíduo, ele está sedento. A alma dele já está interpelando a psique, né? A alma está muito influenciando bastante a psique. A psique já está se questionando, já está naquele processo de se questionar. Tem algo mais, tem algo mais, tem algo além, tem algo além. E aí é naturalmente evolução, né? E a gente tem que A, respeitar isso, né? Porque todos estão na mesma consciência, né? Na mesma fonte do ser. a alma já está entrando em choque com o ego. Aí É, começa é a querer. a psique já está começando a ouvir mais, né? Ela está mais próxima da alma do que do ego. Sim. Mas vamos lá. Ao Mas tornar-se eu não tenho mais preconceito, não, viu, irmãos? Eu já evoluí isso aí também. Ao tornar-se membro de uma igreja, sobretudo de uma religião cristã ou judia, a primeira instrução que lhe é dada é a de recordar-se a todo momento que você veio de uma grande fonte que lhe deu individualidade e consciência. Por causa disso, você deve refrear os impulsos do ego. Os impulsos do ego o levam tanto a buscar as posses que você acredita que lhe trarão mais conforto e fazê-lo mais feliz, quanto a afastar-se e defender-se fisicamente, se for necessário, daqueles elementos e coisas que lhe trazem desconforto ou que você percebe que são perigosas para a sua vida e bem-estar. Ao entrar na prática de uma religião, que atraía a sua atenção imediata para Deus, lhe ensinam que para agradar a Deus e para assegurar a sua felicidade, você deve evitar todos os impulsos do ego acima mencionados. Porém, isso é um preceito impulsionado pelo ego, uma vez que o propósito não reconhecido por trás dele é o de encontrar a felicidade e a segurança. Vê que interessante, né? A religião, ou as religiões humanas, elas são ordenadas ou coordenadas pelo ego e, como ele diz aqui, né? Para agradar a Deus e para assegurar a sua felicidade, você deve evitar os impulsos do ego. E aí depois ele diz, porém, isto é um preceito impulsionado pelo ego. Então, é limpar melado com melado, tá? Em qualquer religião. Porque é o próprio ego falando para o outro ego, olha, não pode beber, não pode fumar, não pode dançar,
não pode ir no barzinho, não pode jogar bilhar, não pode jogar carta, não pode andar de calça, não pode cortar o cabelo, né? Esse monte de preceitos e preconceitos que as religiões pedem para que os fiéis evitem, né? Rodrigues, seu celular está dando uma microfonia. Eu estou ouvindo a minha voz depois que eu falei, está dando um retorno aí. Não sei o que. Desligado aqui, eu só estou usando o É celular o mesmo. celular, né? Então, alguma coisa no celular está Eu vou dando. desligar aqui, me diga, eu vou desligar aqui o microfone, você me disse se melhorou aí. Se você desligar, não dá esse retorno. Então, eu não sei, no seu celular está dando uma volta aí. Mas, enfim, o que eu queria comentar é isso, né? Que as religiões têm isso. É o ego dizendo para o ego o que pode e o que não pode. Então, não tem fundamento. Quer falar, Rodrigues? Parou aí, Roberto? Eu acho que parou, pelo menos não estou ouvindo mais. Parecia que você estava com um rádio É ligado, porque alguém falando. eu tava com fone de ouvido, eu acho que era isso. Pode ser. Continuamos? Continuamos aí. Se você, se você pertence a uma igreja cristã, geralmente é dito o seguinte: se você não agradar a Deus, você está em pecado. Isso é o Como, ego, né? po- é, é. Como pode perceber, essa afirmação limita seriamente a sua capacidade de apreciar a vida. Você é posto em uma gaiola mental que aprisiona sua mente dentro dessas advertências alarmantes de que, a menos que agrade a Deus, cometerá pecado e que o castigo virá inevitavelmente. Nunca é dito como este castigo será. Porém, a ameaça pesa na cabeça dos membros da igreja. Algumas pessoas ficam muito deprimidas por causa deste ensinamento. Esta é uma restrição severa do impulso da vida, o qual é em um sentido mais amplo, alegria sem limites, entusiasmo, riso, amor, espontaneidade, sensação de bem-estar, e um sentimento natural de otimismo, de que a vida nunca vai decepcionar você, de que sempre terá o bastante para comer, beber, vestir e tudo o que for necessário para ser feliz. Gente, eu vou ler de novo esse parágrafo, porque eu não entendi. Esta é uma restrição severa do impulso da vida, o qual é, em um sentido mais amplo, alegria sem limites, entusiasmo, riso, amor, espontaneidade, sensação de bem-estar e um sentimento natural de otimismo, de que a vida nunca vai decepcionar você, de que sempre terá o bastante para comer, beber, vestir e tudo o que for necessário para ser feliz. E quando ele Esse chama. impulso da vida, esse impulso da vida aí é a natureza do divino, gente. Crescimento, alimentação, nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades. É isso aí. Se vai contra a natureza do divino, é um peso enorme, né? Tá saindo. É, E esse impulso da vida é o que os animais têm e sentem, assim como as árvores, né? Não tem uma preocupação de que amanhã vai faltar ou tem que guardar hoje. Eles comem na hora do almoço e na hora do jantar, vão atrás da comida. Quando está saciado, está tudo bem, né? Não precisa ir atrás de nada.
deita e dorme, né? Ou se agacha e dorme, e no dia seguinte é outro dia. Levanta e vai buscar o café da manhã, sabendo que tem, em algum lugar tem, que não vai faltar. Acho que tem umas épocas que são mais difíceis, sei lá, vamos dizer no outono, talvez tenha menos comida para todos os animais, né, silvestres. Mas nunca falta, sempre tem alguma coisa para comer, né? E eles não têm essa preocupação. Eu acho, sei lá, a formiga, né? A gente imagina que elas guardam comida para uma época de inverno, né? Tem a historinha da formiga e da cigarra. Mas essa é uma história humana. A cigarra, ela não está preocupada que vai chegar o inverno, ela não vai ter o que comer. E a formiga também não está aguardando porque, vai vir o inverno, eu Guarda, vou guardar. É, guarda sim, guarda. então, mas é uma Ela guarda, característica a delas. formiga guarda, Então, porque mas chega nessa época, e esses foram agora recente, elas atacam uns pezinhos de roseira, acabam, liquidam, tiram todas as folhas da roseira e pronto, é só ali. E é sempre nesse período. Elas vêm, picam as folhas, levam tudo embora. Então, chega nesse período, elas guardam. É outono, inverno, elas se preparam e depois não tem mais esse ataque em outras estações. mas é uma Então, característica delas, né? Não é uma sim, coisa sim, delas como do é. homem, né? O cara tem dois freezer, né, na cozinha e os dois estão cheios de carne lá para o Ah, ano sim, é inteiro, diferente. O né? urso também, né? O urso também, ele hiberna, né? É. Então, são características próprias de cada um deles, de se conseguir se manter nesses períodos em que eles não vão Olha, ter comida, né? eu não sei quanto tempo é, que eu não lembro, tá, exatamente. Mas me parece que a cigarra, ela fica embaixo da terra até ela sair madura, né, já adulta, para ela só sai para cantar, que é para chamar o parceiro. Para acasalar, né? Reproduzir. Cruzou lá, É. copulou, elas morrem, né? O filhote, Isso. ela põe os ovos na terra e aí vai passar, não sei se parece que é 5 anos, uma coisa assim, não sei. Sei que a cigarra é um negócio incomum As demais, cigarras é são interessante. poucos dias E depois vive, né? que ela ganha as asas, É. porque Ela ela só tem sai aquele ela só estado sai para larval. fazer filhote, para namorar, só sai para isso. É, poucos dias Impressionante, mesmo. né? Elas morrem rapidamente. As formigas, elas pegam as folhas porque elas não vivem das folhas. As folhas são substrato para criar um ambiente onde é, as Prolifera fungo, fungos né? cresçam. É, o fungo cresça e elas se alimentam do fungo. Por isso que elas Uhum. precisam obter substrato para criar um tipo colchão de fungos. E alimentar as Elas não larvas comem também, né? as Os folhas. filhotes. Mas assim, não é porque é uma preocupação, é o natural Sim, Ah, delas, sim. né? Nessa uhum. época É. de inverno, de outono, no verão, são características, né? É. Mas elas também, esse é o impulso da vida, né? Sim, sim, Que sim. é, como o Rodrigues falou, são a natureza do poder criativo, alimentação, crescimento, nutrição, cura, né? Os animais não tomam remédio, não vão no médico, não vão se consultar em médico, né? E os animais também adoecem, também tem lá seus problemas, né? Mas ficam perto da água quando estão doentes, né? Os animais de quatro patas e cauda, eles ficam aquele caracol, né? Eles se enrolam assim, o rabo fica perto do nariz para a energia circular. E o homem não sabe disso, né? O homem, quando está doente, não, tem que comer, toma canja. Você não tem que comer quando você está doente, você tem que deixar o corpo aliviado. Porque quando a gente come, está alimentando as próprias bactérias, elas estão comendo. Então, por isso precisa ter diarreia, muitas vezes, que é para limpar tudo que está dentro.
Enquanto tem coisa dentro, a bactéria que chegou se alimenta. Ai, que bonitinho. Ah, E você tem esse um gatinho tigre também. Só você. Ai, que gostoso. macho ou fêmea? É fêmea? Ai, que bonitinha. Gostoso ter bichinho, né? Olha, a nossa Ora, alma, a nossa alma, ela só reconhece esse impulso da vida, né? Ela desconhece o impulso do ego. Isso. É, como ele falou, realmente. Isso. Só que ela precisa desse impulso do ego para levar a experiência para ela. Essa Não individualidade. necessariamente. Não, precisa Não do ego. necessariamente. Enquanto a Precisa, gente mas está como não encarnado, precisa, necessariamente? né, do ego. É. Sim. Nesse Mas, sentido, sim. Ela é bom, tão pura, ela é pureza, nossa alma, ela não entende esses impulsos do ego, né? Ela não sabe, ela não saberia viver sem esses impulsos também, né? Vamos supor, se você entrar em contato com a tua alma. E a é, gente, mesmo assim, a gente precisa do nosso ego, porque porque ela não senão é criança. sobreviveria aqui, né? Uhum. Porque é como uma criança. A criança que não tem a maldade, ela vai lá no fogão, tá quente, ela põe a mãozinha e queima. Não sabe. Então precisa da mãe, né? De olho, não pode enfiar o dedo na tomada porque tem corrente elétrica. Então ela ainda não sabe. O próprio ego dela ainda não sabe. E a alma é a mesma coisa. A alma não conhece a maldade A do gente outro. nem conseguiria viver só na alma aqui. Ainda não. Por isso, Mas então, é a hora que domina. oi? Hã? Como é a hora que a gente. E a hora que a gente domina o ego, o que ele quer? Ele, de Cristo fala que ainda tem que ser nessa encarnação. Como é que a gente se vira? Então, mas aí já tem a consciência. A gente já sabe. Olha, quando você espeta um espinho na sua mão, você pode pegar outro espinho para tirar esse espinho. Hum. O espinho é uma ilusão. Você vai pegar uma outra ilusão para retirar essa ilusão que está te machucando, que está na sua mão. Que é quando ele fala sobre trocar uma crença negativa por uma crença positiva. Mas depois que você passou por essa experiência, você já está desperta. Porque assim, a nossa alma, ela é como, né, a criança que nasce, é a pura luz. A gente vem para cá, para esse mundo de ilusões e de contraste. Então é como se a gente viesse da luz, só conhece a luz, só conhece pureza, bondade, beleza, sensação de bem-estar, espontaneidade, amor, riso, entusiasmo. Mas a gente vive, mas não sabe o que é. Uma criança que nasce rica e não sabe o que é riqueza. Aí o pai leva ela para conhecer a pobreza. É a história do Buda. Quando ele sai e conhece a pobreza, a doença e a morte, ele entende o que é a riqueza. Mesmo assim, é uma riqueza ilusória, né? Aquela que ele vivia no palácio. E então ele vai buscar a riqueza real. Então, através dessa brincadeira, dessa lila de luz e sombra, é que a gente consegue se iluminar realmente. Iluminado a gente já é, já nasceu, já veio da luz, mas sem consciência da luz. Então a gente vem através do sofrimento, através das necessidades, através da pobreza, miséria, né, que a gente enfrenta, que não são reais, é que a gente entende o que é riqueza. E a gente agora quer voltar para a casa do pai, a história do filho pródigo. Eu era rico e não sabia. Então agora eu quero voltar para a casa do pai. O ego vai ajudar até o final. Só que o ego, enquanto é só ele que domina, ele só consegue ver as coisas, as felicidades, né, ilusórias do lado de fora. Então, eu vou ser feliz se eu tiver um carro do ano, eu vou ser feliz se eu tiver uma esposa bonita, eu vou ser feliz se eu for rico e for viajar, eu vou ser feliz se eu tiver, se eu for, se eu puder.
Enquanto que para a alma, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, não tem essa necessidade. Tudo é eterno, tudo está pronto. Um pouquinho mais para frente ele vai dizer, você não precisa buscar a riqueza. Tudo já está dentro de você. Mas a nossa alma, ela tem a necessidade de aprender isso, de entender É, o nosso ego, de entender esse impulso, né? Esses impulsos humanos É, mesmo, né, do ego. Ela precisa é, disso. mas, Ela só se ilumina mas quando ela entender isso. uhum. Ela tem que ter esses dois conhecimentos. Ela tem que Mas ter. tendo esses dois conhecimentos, ela passa a compreender que aquele primeiro conhecimento é ilusório. Toda aquela riqueza, fama, bem-aventurança, conforto, tudo aquilo é parte de uma ilusão, é a parte de um jogo, justamente para ela poder compreender que essa simplicidade é a maior riqueza. Mas ela tem que entender isso. Ela tem É, que compreender isso. vai, e ela o só Entender a vai meu, pureza, compreender né? passando pelas experiências É por amargas isso que ela precisa da do nossa ego. experiência, do ego. Exatamente. É. Porque assim, não tem, imagina uma pessoa que é só boa. Vamos falar de uma pessoa porque é o nosso contexto. Uma pessoa que ela é só boa, ela não pode ensinar maldade para você. É. Imagina se sua mãe fosse uma santa. Ela nunca ia ensinar sobre a maldade do mundo para você. Ela só ia falar de beleza, de coisa boa, de amor. Como que você ia aprender a viver no mundo? E o mundo está cheio dessa maldade. Aí vem seu pai. E seu pai não é mau, mas ele conhece a maldade. Então seu pai te explica, te ensina, fala sobre os perigos de namorar, né? Não, cuidado para não engravidar. Vem alguém com essa experiência negativa, mas não é má, é negativa só, diferente da positiva, para que haja essa polaridade em você. E aí depois, através do livre-arbítrio, você pode escolher, inclusive a maldade. Ah, eu quero ser má, quero ser mulher de malandro. Mas você tem tudo, né? E a gente vê isso nos jovens. Quantos jovens ricos, filho de pai e mãe rico, e vai assaltar banco, vai, sei lá, fazer besteira. Mas é o livre-arbítrio. Vai aprender, vai sofrer, vai ser preso, vai ser expulso da escola. Um dia ele vai se tocar, como Cristo, aos 25 anos de idade, ficou cansado de si mesmo, de ser um cara escroto para a sociedade. E ele sabia que ele podia ser melhor do que o que ele já tinha sido. Ele sabia que ele tinha dons e tinha desperdiçado os dons. De novo, a história do filho pródigo, né? Da parábola do filho pródigo. E aí, essa volta. Tudo se resume nessas três coisas. Com o passar do tempo, a gente começa a ver isso. É sair da luz, vir para uma escuridão que não existe, uma escuridão que não é real, porque assim, a mentira, ela existe. Enquanto você conta uma mentira, ela existe. Mas realmente não aconteceu, não está lá. Não é verdade. E aí depois a gente retorna para essa realidade, com a consciência de que aquilo é real. Agora eu sei o que é a luz, porque agora eu passei pela sombra. Imagina você no silêncio, um silêncio eterno. O que é o silêncio? Você não sabe. Aí o que você faz? Vem para um lugar que está cheio de barulho, cheio de som, cheio de ruído, cheio de coisas agradáveis, como músicas agradáveis, poesia, tudo, é lindo. Um dia você volta para o silêncio e sabe o que é o silêncio. E o som não existe. O som nasce, dura um instante e de volta você está no que é real, no que é eterno, que é o silêncio. Então, tudo na vida são essas três fases, é essa trindade. É mas o. tem um outro detalhe, viu, Roberto? Tem um outro detalhe aí. Diga. A mentira, o mundo físico, né? A gente sabe que ele não é, ele é uma ilusão.
Mas, na verdade, o que está acontecendo? Qual é a base do universo? Qual é a base, qual é a essência da consciência universal? É energia. Então, a mentira, ela não é verdade, mas ela é uma vibração de energia. Então, o problema na mentira não é porque você mentiu, porque é pecado mentir. O problema da mentira é porque você está emanando uma vibração negativa. E isso, né? Semelhante atrai semelhante. A frequência vai atrair a mesma frequência. Esse é o problema. A gente tem que entender nas cartas de Cristo que tem uma base para o entendimento do universal. É a coisa que eu mais estou buscando nesse momento. E quando ele diz lá que todas as necessidades serão satisfeitas, eu fiquei encucado com isso. Porque, primeiro, quais são as minhas necessidades, né? Primeiro, eu tenho que entender quais são as minhas necessidades. Mas quando você começa a estudar a questão da vibração, das vibrações de energia, né? Dos campos magnéticos que existem aqui entre nós, você entende que o equilíbrio, a consciência está no equilíbrio, e é de lá onde se emana toda a energia do universo, no equilíbrio. E essa frequência, esse equilíbrio, ele tem uma frequência, porque também é energia. E essa frequência é a frequência do amor, que é a frequência da consciência, da natureza da consciência. Olha, crescimento, nutrição, alimentação, cura, tudo isso está na frequência do amor, porque esse é o trabalho do Pai. Então, se a gente, ó, imagina que você é um rádio. Você é um rádio, tem uma antena. Você tem várias frequências passando ali no ar, várias. Mas também a frequência do amor está lá, porque o universal ele está emanando o tempo todo, né? Ele está o tempo todo emanando. Então, você vai começar a buscar essa frequência. Mas você vai achar frequência de raiva, você vai achar frequência de ódio, de rancor, né, de injúria, de falsidade. Você vai achar várias frequências. A que você sintonizar é que você vai vibrar. Então, a nossa busca não é por objetos, por desejos, por sonhos, não é isso. A nossa busca tem que ser a seguinte: eu tenho que chegar na frequência do amor. Porque quando você sintonizar com a frequência do amor, aí a natureza do divino vai banhar você com crescimento, com alimentação, com nutrição, com proteção, com a satisfação das necessidades. Mas é a consciência que vai administrar o trabalho. O trabalho é dele, não é seu. Entenderam isso? Então, a questão toda está na base das energias, frequência de vibração. Está tudo nisso aí. Um segredo que Cristo está batendo. Então, se você olhar em todas as cartas, ele fala sobre frequência vibracional, em todas. Por quê? Porque aí está a base do universo, né? De tudo o que acontece no universo. Então, então você não ora por necessidades? Eu oro, sim. Eu oro porque ele diz assim: você tem que bater a porta. Se você quiser uma vida mais abundante, você tem que bater a porta. Ok, beleza. Mas veja bem, você não tem que dizer para ele: eu estou doente de câncer. Você não tem que dizer que está com câncer para a consciência. Você tem que pedir, agradecer, porque aquela situação, né, já está curada. É diferente a perspectiva. A sua realidade é da energia da cura. Mas como a gente está focado no material, no visível, né, no sentimental, na percepção dos sentidos, a gente pede oração para ser curado do câncer. Está errado, entendeu? Nós estamos errados, irmão. Nós estamos bugados. Entenda. Nosso esquema mental está bugado. A gente aprendeu tudo errado. Tudo aprendemos errado. É por isso que tem que se esvaziar. Tem que voltar a ser criança, porque tem que esvaziar o que está errado, tem que tirar tudo que está errado e voltar ao que é certo, o que é correto. E esse é o trabalho que Cristo faz nas cartas, que é mudar a nossa percepção, né? Nossa realidade não é mentira, não é o forró. Eu adoro dançar forró, sou dançarino de forró. Mas isso é bom? Até certo ponto é.
não tem problema dançar forró um momento ou outro, tal. Mas meu foco não é dançar forró. Meu foco é a consciência divina, né? Frequência vibracional do amor. O resto, irmãos, vai acontecer naturalmente. É isso. E ele começa dizendo aí, né? A vida é um fluxo ativo de consciência que tem sua origem na consciência universal. É o fluxo, a vibração do amor. Tudo está aí. Não precisamos de nada, nada, nada. Só do trabalho amoroso do Pai nas nossas vidas. Só isso que a gente precisa. É aí que está o reino dos céus. Pode ir, Solange. Eu fico bem encanada, sabe, com as experiências da nossa alma, das experiências que a nossa alma precisa. Eu fico me perguntando, essa alminha. Mas a experiência, veja bem, se você está enganada, se você está desprogramada, se você está, aliás, se você está programada erradamente, né, erroneamente, houve alteração na programação, você precisa saber que isso está errado em você. E como é que você vai saber que está errado? Como é que você sabe que está no caminho errado? Através dos altos e baixos. As experiências são Quando a para minha você alma entender. entender, É quando a minha alma perceber. entender esse impulso da vida, de que a vida nunca vai me decepcionar. Vamos por eu sou, né? Esse impulso da vida. O que que é esse impulso da vida? A gente ter essa certeza que a vida nunca vai te decepcionar. O que é esse Tá impulso da aqui. vida? É. Lá no, Solange, lá na carta 5, Aqui, Cristo tá aqui, fala ó. que Esta é uma restrição, né, severa do impulso da vida, o qual é um sentido mais amplo, alegria sem limites, entusiasmo, riso, amor, espontaneidade, sensação de bem-estar e um sentimento natural de otimismo, de que a vida nunca vai decepcionar você. deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acredita que o animal herbívoro, tá? O herbívoro, não é o Oi? carnívoro. Você, eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que o animal herbívoro, o herbívoro, tá? Não o carnívoro. Você acredita que o herbívoro está preocupado em plantar? Ele está preocupado em se vai ser, se é de dia, se é de noite, se vai ter um amanhã? Você acredita nisso? O herbívoro simplesmente vive o agora. É o processo dele, né? Ele simplesmente vai viver o Exato. agora. É o que o Roberto falou aí. O herbívoro, o animal, né? Ele é instintivo. Então, ele sabe que a criação, né? Existe uma lei, porque a natureza divina, na verdade, ela é lei, né? Se você ler o texto lá, você vai ver que são princípios e são leis. Crescimento é lei, não se pode ir contra isso. Tudo que é ser vivo cresce, né? E aí ele vai explicando as outras coisas. Então, o fluxo da vida é isso. Ela vai acontecer você acreditando ou não, entendeu? Agora, o que é que faz você questionar o fluxo da vida? É o fato de você ter livre-arbítrio. O livre-arbítrio é simplesmente a capacidade que a consciência nos deu, né? Nos capacitou de escolher o que fazer. Agora, a escolha tem uma consequência, né? A lei da existência é essa. Semeou, tem que colher. E tem que colher o que é semelhante. Então, o fluxo da vida é isso. Ela vai acontecer, ela vai acontecer. É um fluxo da vida. Desculpa, o impulso da vida, né? O impulso é o fluxo da vida que vai acontecer. Se você vai contra esse fluxo, você vai ter problemas. Acho que, não sei se deu para entender, né? É. Mas lá na carta 5 ele diz o seguinte, e
o impulso original, ele foi para o próton do elétron, né? Do elétron, não, do átomo. O impulso original da consciência divina, ela está dentro do próton, no átomo. E aí, se você for estudar, né, a questão atômica, você vai ver que todos os elementos da natureza têm próton na sua combinação atômica. Por isso que ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em todo o universo, porque em todo o universo é feito de elementos atômicos. Portanto, a consciência está em todo lugar, e dentro, né? Através e fora. Fala, Celina. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar direito, mas a gente pode chegar a um momento em que nada está errado. Tudo são possibilidades que você criou para experimentar. Não tem nada errado você, não tem nada errado você agir pelo seu impulso, assim, fazendo escolhas. Não há escolhas erradas, há apenas porque Deus, a consciência divina, ela precisa que nós todos experimentemos muitos aspectos da realidade que ela se propôs. Então, ela nunca vai achar algo ruim. Foi apenas um aspecto. Isso, uma vez eu estava numa missa e veio algo dessa natureza, assim, não há nada errado. Tudo são oportunidades e possibilidades que a gente se permite. Então, a, a visão que veio foi essa. Você, sem saber, você colocou sal no café. No outro dia, você aprendeu que sal não é bom. No outro dia, a alma, ela não tem assim a questão do ego de falar assim, não vou usar o sal, vou colocar açúcar. Mas ela tem a liberdade de falar assim, é uma experiência que ela teve naquele instante e que aquele sabor não agradou ao paladar da pessoa, mas ela não vai fazer a próxima escolha pensando exatamente assim, de evitar, é uma, isso estou falando da alma, de evitar aquela situação. Para ela, é apenas uma experiência. Da mesma maneira que Deus nunca vai julgar qualquer aspecto de sua criação. Ela vai lentamente levando você através das experiências para você trabalhar nessa realidade da maneira mais. Então, assim, nós temos essa capacidade. Não há nada, absolutamente você querer assim, eu quero experienciar apenas esses, para eu chegar a um ponto em que as coisas não vão me machucar ou me trazer desconforto. Não é assim que a vida funciona. Ela está aqui para experimentar. Então veio muito forte isso, assim, você imaginar que não é bom pôr sal no café.
tem que ser açúcar. A alma não pensa dessa maneira. Para ela é uma experiência. Não sei, desculpa, acho que é apenas assim, para a alma, qualquer experiência é válida. É o nosso ego que fala assim, é bom ou ruim. Mas para a alma, não tem experiências negativas, tem apenas uma experiência. Porque nela não sente, né? Quem sente é nós, né? Ela aprende que, dadas as condições desse planeta, você usar sal É. no café não é agradável para o seu avatar. Então, ela vai restringindo algumas coisas, mas a princípio ela não tem essa questão de ser dicotômico, ser uma coisa boa ou ruim. É uma experiência apenas. O problema é que nós fomos condicionados de tal maneira que rotulamos. Então, quando a gente deixa de rotular, mas uma das coisas que me vem muito forte com as pessoas do grupo, de todos nós, é que as experiências e a consciência adquirida a partir de algumas coisas, a gente veio ajudar a melhorar essa frequência planetária que é muito, muito densa. E é você realmente, sim, ser uma boa pessoa, agir com o intuito de ser, trazer uma energia boa. Uma das coisas que eu sei de mim é que eu vim trazer um tipo de bondade extremamente rara e que envolve a capacidade deste avatar que recebeu essa alma de não julgar. Ela só pode ancorar essa energia a partir do processo de ela não ter capacidade de julgar as coisas. Então, para ancorar esse tipo de bondade, este avatar foi uma das coisas é que ela veio sem o julgamento, porque o julgamento ela gera separação. Então, assim, é uma coisa que eu posso falar mais detalhadamente em uma outra ocasião, mas é apenas que, assim, você quer que a sua alma escolha coisas boas, mas não é esse o objetivo dela. Às vezes nós viemos para expressar muitas coisas e todas elas vão dar oportunidade de a gente aprender muitas coisas, muitas questões. E isso por todo é maravilhoso. Ele não restringe, não é que deixa acontecer, não deixa acontecer. Para ele, cada experiência de seus filhos é maravilhoso. Então, desculpa, acho que eu estou. Solange, só uma pergunta para você, só para fechar esse assunto aí. Você sabe o que é que provoca a restrição severa ao impulso da vida? Conforme o texto aí, São nossas sabe? crenças, né? Nossas Não, crenças. Esse bloqueio, né? Quando a gente é, bloqueia. no contexto aí, tá? No contexto aqui, é, é o que a religião diz, ó. Se você não agradar a Deus, você está em pecado. É.
Cristo está dizendo que essa mensagem, né, que essa crença que é implantada na mente das pessoas vai causar a restrição severa ao impulso da vida, Sim, entendeu? É disso que ele está falando aí. sim. Então, é só para você entender que ele está falando, ele está ligando isso aí, né, a uma questão puramente egóica, né? Que é o ego que está massacrando. E isso ele diz que pesa, né? Ele dá um exemplo aí, que pesa, cadê? Pesa na cabeça dos membros da igreja. Que a pessoa não sabe o que é que está, né? A pessoa não quer desagradar a Deus. Mas existe agradar a Deus? Não existe, né? Então, essa é a restrição que causa, restrição severa que causa o impedimento, né, do impulso da vida. Posso recomendar da gente parar por aqui? Fica então Sim. a Por última favor. frase, né, da página 86. Tá, última parágrafo. A vida é um fluxo ativo. Então, gratidão a todos, a consciência divina, muita paz e muita bênção a todos. Boa noite. Esses encontros estão despretensiosos, né, e demorados, né? É. Precisa começar no horário. Até sexta, pessoal. Até sexta. Bom descanso. É sim. Que nossas almas se encontrem à noite para a gente Dá entender continuidade, né? na continuidade. Não encontra. Tenha certeza. É. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Até amanhã.